Olá, pessoal! Dando continuidade à nossa aula anterior, para falar de aritmética modular, nós precisamos definir o conjunto ZM, que ele é formado pelos elementos 0 barra, 1 barra, 2 barra, até m-1 barra. E quem é esse m? M é um número inteiro maior ou igual que 1. Isso significa o quê? Que você pode definir o conjunto Z1, Z2, Z3, Z4 e por aí vai. Esses elementos de ZM nós chamamos de classes residuais. E essas classes são definidas da seguinte forma. R barra é o conjunto dos números inteiros que são congruentes a R módulo M. Tá ficando complicado, né? Bom, entenda o seguinte, que o ZM ele é um conjunto cujos elementos nós chamamos de classes residuais e essas classes residuais também são conjuntos. Vamos para um exemplo prático que vai ficar fácil agora entender quem são esses elementos. Bom, vamos lá. Vamos fazer esse exemplo aqui. Eu escolhi o conjunto Z5. Primeiramente, quem são os elementos de Z5? Zm, ele vai de 0 barra até m-1 barra, ou seja, Z5 vai de 0 barra até 4 barra. E aí a gente quer descrever agora esses elementos. Quem são esses conjuntos? Então, vamos começar com 0 barra, que é o mais simples. Olha a definição, não tem segredo. O que é que diz a definição? Que o R barra são todos os números inteiros que são congruentes a R módulo M. Então, aqui o 0 barra vai ser o quê? Todos os números inteiros que são congruentes a 0 módulo 5. E o que é isso? Eu fiz uma continha aqui, deixei até do lado, para que vocês vejam. O que quer dizer que 0 é congruente a y módulo 5? É o mesmo que dizer que 0 menos y é um múltiplo de 5. Ou seja, que menos y é um múltiplo de 5 e ainda assim y múltiplo de 5, tá? Só fiz passar o menos para o outro lado e ao invés de deixar k, eu deixei menos k. E se k é inteiro, menos k também é. Beleza? Então, o que é que eu estou procurando aqui no 0 barra? Todos os elementos que são múltiplos de 5. Quem são eles? Menos 10, menos 5, 0, 5, 10, 15, por aí vai. Isso também é o mesmo que dizer que são todos os elementos que deixam resto zero na divisão por 5, ok? Então, vamos para o 2 barra. De novo, o que é que eu estou procurando? No 2 barra, todos os números inteiros que são congruentes a 2 módulo 5. Ou, equivalentemente, podemos dizer o quê? Que são todos os números inteiros que, quando divididos por 5, deixam resto 2. Por exemplo, 12. Por exemplo, 7. Por exemplo, menos 8. Como assim? Menos 8 deixa resto 2 na divisão por 5? Sim, olhe lá para a definição de congruência. O que quer dizer que y é congruente a 2 módulo 5? Quer dizer que y menos 2 vai ser um múltiplo de 5. Ou ainda, que y vai ser um múltiplo de 5 mais 2. E é o que acontece com menos 8. Menos 8 pode ser escrito como sendo 5 vezes menos 2 mais 2. Então, ele faz parte dessa classe, tá? Então, o que é que descreve a classe 2 barra, a classe residual? Descreve todos os números que deixam o resto 2 na divisão por 5. O que é que descreve a classe residual 3 barra? Todos os números que deixam o resto 3 na divisão por 5. E assim sucessivamente, é o que vocês vão fazer. Vocês vão calcular as classes residuais 1 barra, 3 barra e 4 barra. Eu quero ainda que vocês tentem calcular a classe residual 5 barra e observem qual é a relação dela com alguma das outras classes que vocês já calcularam, tá? Fica de atividade. Bom, já conhecemos quem é o conjunto ZM, como definir as classes residuais desse conjunto ZM, a gente agora vai definir as operações nesse conjunto, que a gente chama de adição e multiplicação. Então, primeiro definindo a adição, tomo duas classes quaisquer em ZM, que eu chamei aí de A barra e B barra. A gente define a adição como sendo A barra mais B barra igual a A mais B barra. E isso ainda é um elemento de ZM. Multiplicação, mesma forma, pego duas classes quaisquer e defino o produto das classes A barra e B barra como sendo AB barra, que ainda é um elemento de ZM. E para essas operações, valem algumas propriedades
Eu vou começar com as propriedades da adição, e são propriedades comuns que a gente já conhece na aritmética usual. A primeira, a associatividade, a segunda, comutatividade, a terceira, o elemento neutro, que é o zero barra. Por quê? Porque quando eu somo essa classe zero barra com qualquer outra classe de ZM, isso dá essa própria classe. E os elementos de ZM são simetrizáveis. Dado um elemento A barra qualquer de ZM, o simétrico dele, que eu estou chamando de A' barra, vai ser M menos A barra. E aí eu deixei a verificação para vocês, né? Lembrando que quando eu somo um elemento, quando eu opero um elemento com seu simétrico, isso tem que dar o elemento neutro. E é o que acontece aí. Eu somei o A barra com a' barra, que é o seu simétrico, e deu o elemento neutro da adição, que é zero barra, tá? E agora, falando das propriedades da multiplicação, estou considerando aí 3 elementos quaisquer em M, A, B e C. Na verdade, eu errei, era A barra, B barra e C barra. Não vou consertar, tá, gente? Vocês sabem. Valem as seguintes propriedades: associatividade, novamente, comutatividade. O elemento neutro é 1 barra, por quê? Quando eu multiplico 1 barra com qualquer outra classe, vai dar a própria classe. E os elementos inversíveis vão ser aqueles elementos cujo MDC com o M é igual a 1. E essa propriedade, associatividade, comutatividade e elemento neutro, eu não vou demonstrar porque são bem simples. Eu vou demonstrar essa do inversível. Então, agora, para a demonstração da quarta propriedade da multiplicação, o que é que diz a propriedade? Dado um elemento A barra em Zm, temos que a barra é simetrizável se e somente se o MDC de A e M é igual a 1. Então, presta atenção, é se e somente se. Então, vamos demonstrar primeiramente a ida. Vamos supor, pegar um elemento qualquer, a barra em Zm, e vamos supor que esse elemento é inversível. Por definição, o que quer dizer isso? Quer dizer que existe um outro elemento em Zm que eu vou chamar de A' barra, tal que o produto desses dois é igual ao elemento neutro da multiplicação, que é 1 barra. Ok? E o que quer dizer que A vezes A' barra é igual a 1 barra? Isso quer dizer que A' é congruente a 1 módulo M. E pela definição de congruência, isso implica que A' menos 1 é igual a MK para algum K inteiro. E aí eu vou só manipular essa equação, pegar o membro que está do lado direito para o lado esquerdo e vou passar 1 para o lado direito, ficando com essa equação que vocês estão vendo. E isso é o mesmo que dizer, eu encontrei dois números inteiros, A' e menos K, tais que A vezes A' mais M vezes menos K é igual a 1. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o MDC de A e M é 1, que é o que eu queria mostrar. Agora a gente vai supor o contrário. Vamos supor que tem um elemento A barra em Zm, cujo MDC de A e M é igual a 1. O que é que eu quero mostrar agora? Eu quero mostrar que vai existir uma A' barra, também em Zm, que quando eu multiplico com esse A barra, isso dá 1 barra, ok? Então, supondo que o MDC de A e M é 1, o que quer dizer isso? Quer dizer que existem dois inteiros, eu vou chamar esses inteiros de A' e de K, tais que eu obtenho essa equação, essa primeira equação. Vou manipular, pegar o 1 que está do lado direito, passar para o lado esquerdo, mesma coisa com MK, passar para o lado direito. E isso aí é equivalente a dizer que A' é congruente a 1 módulo K, módulo M, desculpa. Ou ainda que A' barra é igual a 1 barra, ou seja, essas classes são iguais. Mas A' barra, pela definição, pela forma como a gente definiu a multiplicação, o que é isso? É A barra vezes A' barra. Então, o que é que eu fiz? Peguei um elemento A barra em Zm e mostrei que existe um elemento A' barra também em Zm, tais que quando eu multiplico esses dois, isso dá igual à classe 1 barra. Ou seja, mostrei que a barra é inversível. E aí eu deixo uma pergunta. Todos os elementos de Zm são inversíveis? Tá fácil, hein? Então, pessoal, para ajudar vocês a responder essa pergunta, vamos para um exemplo prático, tá? Vou considerar agora o conjunto Z5, que foi o que a gente trabalhou no exemplo anterior, e vou fazer algumas observações sobre ele. Primeiro,
Quem é o simétrico de 2 barra? O simétrico de 2 barra é 3 barra. Por quê? Quando é que eu digo que um elemento é simétrico do outro? Quando eu somo e o resultado dá o elemento neutro. Então, somando 2 barra com 3 barra, por definição, nós temos que isso é 2 mais 3 barra, que é o mesmo que 5 barra. E se vocês fizeram o que eu falei lá naquele exemplo, que eu pedi para vocês calcularem a classe 5 barra, vocês terão notado que a classe 5 barra é a mesma classe do 0 barra. Se não fizeram, voltem naquele vídeo e façam, tá? Segundo, o 2 barra, ele é um elemento inversível. Quando é que um elemento é inversível? Nós vimos lá nas propriedades de multiplicação, quando o MDC dele com o módulo é igual a 1. E nesse caso, quem é? É 5, o MDC de 2 e 5 é 1, então ele é inversível. Mas além disso, quem é o seu inverso? O inverso vai ser 3 barra. Por quê? Quando eu estou procurando o inverso de um elemento, eu estou procurando o elemento que quando eu multiplico com ele, isso vai dar o elemento neutro da multiplicação, que a gente já viu que é 1 barra. Então, nós temos que o inverso de 2 barra é 3 barra, porque 2 barra vezes 3 barra dá 6 barra. Isso eu não pedi para vocês fazerem, mas voltem lá naquele exemplo e calculem. Lá a gente calculou até o 4 barra, se eu não me engano. Pedi para vocês calcularem o 5 barra. Agora eu quero que vocês calculem o 6 barra e observem que o 6 barra é igual a 1 barra. O que acontece se a gente calcular o 7 barra? E se calcular o 8 barra? Vou deixar essa pergunta para vocês também, tá? Qual é outra coisa que é importante observar? Aqui o simétrico de 2 barra deu 3 barra. O inverso de 2 barra também deu 3 barra. Só coincidência, tá? O simétrico e o inverso não são o mesmo necessariamente. E agora eu pergunto, qual é o inverso de 3 barra? Pense aí um pouquinho. Simples, né? Se o inverso de 2 barra é 3 barra, então o inverso de 3 barra é o 2 barra. Outra pergunta, 4 barra é inversível? De novo, quando é que ele é inversível? Ele vai ser inversível se o MDC de 4 e 5 é 1. E é 1. Então, 4 barra é inversível. Então, respondendo agora a pergunta que eu deixei anteriormente. Todos os elementos de ZM são inversíveis? E aí? Quem acha que sim, errou. Nesse caso, em Z5, sim. Vamos lá, novamente. Quando é que um elemento em ZM ele é inversível? Ele é inversível quando o MDC com M é igual a 1. Mas nem sempre MDC com M é igual a 1. Em Z5 é. Por quê? Qualquer número é primo entre si com 5. Até porque 5 é um número primo. Então, o MDC de 5 com qualquer coisa vai dar 1. Então, todos os elementos de Z5 são inversíveis. Agora, se a gente estivesse trabalhando em Z6, todos os elementos de Z6 são inversíveis? Não. Vamos pensar aqui. 1 barra seria inversível? MDC de 1 e 6 é 1, então é inversível. Agora, 2 barra vai ser inversível? Quanto que é o MDC de 2 e 6? Já não é 1, né? Não são primos entre si. Então, um exemplo de um elemento que não é inversível. E a gente vai trabalhar isso mais na frente, quando a gente estiver falando de grupos, ok? Bom, então finalizo a aula de hoje por aqui. E até a próxima.